Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos da parte de fabricação mecânica, né? Hoje a gente vai falar um pouco sobre questão de tempo de usinagem de fabricação, verificar um exemplo para justamente identificar, né, o tempo da usinagem, né, do mesmo, né? Os processos de usinagem, que é um dos processos de fabricações mais antigos, né, vistos na humanidade, né, e até hoje vem evoluindo, né? Então é sempre importante estar atento, né, com esse tipo de processo que ele é muito comum, né, em várias indústrias, né? Então nesse caso aqui o nosso exemplo ele vai tomar como base o comprimento útil de uma peça, né, de 150 milímetros, né? Então nesse caso aqui, como é comprimento útil, a gente está levando em consideração o comprimento que de fato vai ser usinado, né? Então nesse caso aí, a gente está considerando 150 milímetros, né, como está aqui marcado, né? Então isso aí é um ponto importante, né? Verificar os comprimentos úteis, né, de um processo de usinagem. Nesse caso aqui, a gente está levando um comprimento único. O segundo ponto, 5 movimentos de desbaste de 2 milímetros, né? O que é que isso representa? Ou seja, serão 5 movimentos efetivos de corte, né, com profundidade de 2 milímetros, né? Então, o que interessa dessa informação são os 5 movimentos. O 2 milímetros, né, ele vai dar suporte para o seguinte: identificação do tipo da rotação e do tipo de avanço que vai ser utilizado. Mas nesse caso aqui a gente já vai estar colocando esses valores. De fato a gente vai ficar só atento com o tempo de usinagem e não com os parâmetros de cortes anteriores à seleção da RPM do avanço, né? Então, nesse segundo ponto, 5 movimentos de desbaste de 2 milímetros, o que nos interessa são os 5 movimentos, né? Ou seja, serão 5 passadas, né, na peça para que ela fique efetiva, né? O terceiro ponto, 1.200 RPM, né, ou seja, ela vai estar girando a 1.200 rotações por minuto. O outro ponto, o avanço, né, de 0,18 milímetros por giro, né, isso é um dado muito importante, significa o seguinte: para cada giro que essa peça vai dar, a ferramenta vai deslocar um valor ali específico, né? Ou seja, um valor linear. Esse valor aqui indicado de 0,18 milímetros, né? Ou seja, toda vez que ele completar um giro, 360 graus, ele vai estar deslocando 0,18. Né? Então, quanto maior o avanço, mais rápido o processo de usinagem. Quanto menor o avanço, mais lento. Agora, para se determinar esse tipo de avanço, entra a questão dos parâmetros de corte que vão tomar como base ferramenta, tipo do material e o acabamento desejado. Né? Então, não são valores escolhidos aleatoriamente. Né? Aqui, por exemplo, a gente já está informando o valor, mas a gente também calcula, né, essas informações. Né? E aí entra a questão de rugosidade da peça, né, e tipo de ferramenta que vai estar sendo utilizado, né, geometria e característica da mesma. Então, essa informação ela tem como base isso, né, uma informação importante aí para estar identificando o tempo de usinagem da peça. O próximo tópico, né, o primeiro passo, né, vai ser justamente a gente dividir 150 milímetros, né, por 0,18 milímetros por rotação, né, que ficou parecendo que está divisão por cima de divisão, mas na verdade, deixa eu isolar aqui, a gente vai estar dividindo 150 milímetros por 0,18. Né? Então, o primeiro ponto, por que é que a gente faz essa divisão? Se a gente tem um comprimento útil de 150 milímetros e a cada giro a gente tem um avanço de 0,18, então se a gente dividir 150 por 0,18, a gente vai saber o número de rotações que serão necessários para completar os 150 milímetros, né? Já que aqui eu vou estar dividindo milímetro por milímetro, né? Então, consequentemente, eles vão sair e vai sobrar apenas a unidade da rotação, né? Então, 150 milímetros é dividido por 0,18 milímetros por rotação, vai dar igual a 833,3 rotações, aí um valor aproximado. Né? Então a gente já sabe que para completar os 150 milímetros de comprimento, a gente vai ter o total de 833 rotações. Agora, entenda o seguinte, não é que vai ser 833 rotações por minuto. Ou seja, a velocidade indicada de 1.000 rotações por minuto, ela é constante. Né? Ou seja, aí o que é que a gente está entendendo? Que antes de completar 1.200 giros, ou seja, antes de completar 1 minuto, a gente já vai ter completado o comprimento efetivo da peça. Ou seja, na verdade, a gente vai ter 833 rotações, levando em consideração um total de 1.200 giros para completar 1 minuto.
né? Então fica aí esse primeiro passo com essa quantidade de rotações que serão necessárias para completar o comprimento útil da peça. O segundo passo é o seguinte, fazer uma relação, né? Já que 1.200 giros são completados em 60 segundos, né? Ou seja, 1 minuto, né? 1.200 RPM, né? É igual a 1.200 rotações em 60 segundos. A gente agora precisa saber em quanto tempo a gente vai ter 833 giros. Então é só fazer de fato uma regra de 3, né? Então a gente multiplica aí 60 vezes 833,33 e divide por 1.200. Então vai dar um total de 41,66 segundos, ou seja, os 833,33 giros que a gente calculou, eles vão ser completados em 41,66 segundos, ou seja, antes de se completar 1 minuto. Né? Então, para um movimento específico, né, para um movimento de corte útil, né, a gente vai demorar 41,66 segundos. Só que isso aí não é o cálculo final, né, o tempo final. Por quê? A gente vai multiplicar por 5, já que são 5 movimentos de desbaste, ou seja, 5 movimentos úteis. Então a gente vai pegar aí 41,66, multiplica por 5, vai dar igual a 208 segundos. Né? Ou seja, a gente transformando aí para minuto, né? A gente vai ter 3 minutos e 28 segundos. Esse é o tempo útil da usinagem da peça. Né? Existem tempos, né, que não são parametrizados, pelo menos a gente não está computando aqui, que são os tempos de deslocamento do operador, o próprio tempo para colocar o avanço, né, de 2 milímetros, mas a nível de usinagem útil, né, com os valores já pré-determinados, a gente tem aí 3 minutos e 28 segundos para a execução de uma peça. E aí, se você tiver mais peças, é só multiplicar esse tempo, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade nos nossos vídeos da parte de gestão da produção. Né? Hoje a gente vai estar comentando sobre alguns tópicos, né, referentes a custos industriais. A gente dividiu aí 5 partes. Né? Hoje a gente vai estar falando especificamente sobre investimento. Né? Hoje, quando a gente fala em investimento, né, muitas vezes acaba não ficando bem caracterizado o que é que se define como termo investimento a nível de ciclo de fabricação, né, no que diz respeito a o processo desenvolvido com base naquele investimento. Ou seja, o valor que você vai gastar visando que no futuro você tenha uma receita maior do que o valor que você investiu. Até porque se você fizer um investimento e não tiver mensurado o quanto é que você vai ter de retorno com base em relação ao tempo, você pode ter justamente prejuízo. Né? Então, investimento é justamente o gasto ativado em função de sua vida útil ou de benefícios atribuíveis a futuro período. Né? Então, exemplo, se você pretende comprar uma fresadora, né, e essa fresadora custa aí 100 mil reais, né, então significa que esse desembolso que você vai estar fazendo, você visa, né, com base no valor investido, né, um retorno futuro. Né? Então, se você, exemplo, não ter como base um plano macro de retorno desse valor, você não vai ter como mensurar o quanto é que você teve de retorno com base no investimento. Né? E é justamente onde muita gente acaba falhando, né, quando acaba montando uma empresa inicialmente, né, uma microempresa, uma pequena empresa, né, que se tem noção do investimento que vai ser feito, mas muitas vezes não se tem noção do retorno daquele valor no que diz respeito a curto, médio e longo prazo. Né? Então, trabalhar com base em indicadores, com base em gráficos, em metas, isso é fundamental para você saber o retorno daquele investimento. Né? Porque senão, dependendo do retorno que você vai ter, aquele investimento ele não vai fazer sentido, né? Sem levar em consideração a própria análise de mercado para que você não venha quebrar em pouco tempo. Né? Então, exemplo, se você vai ter um investimento aí de 100 mil reais, é importante ter, né, a divisão desse valor com base em período e estimar o quanto é que você pretende ter de receita num determinado período para que ele venha a cobrir os custos do investimento. Né? E você justamente poder estar saindo daquela zona de investimento para ter lucro real atribuído com base no teu investimento. Né? Então a gente vai estar trabalhando em cima de alguns tópicos e depois a gente vai estar fazendo algumas simulações referentes a tempo de retorno de investimento, custo. Né? Então a gente vai fazer mais 4 vídeos falando sobre alguns tópicos e depois a gente vai estar falando sobre esses retornos. Tá bom? Então fique atento, toda vez que for necessário investir, planeja
o que tu vai ter como base de retorno com aquele investimento, né? Para saber se é um retorno de curto, médio, longo prazo e justamente analisar os riscos que aquele teu investimento vai ter com base no teu negócio estimado, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos, valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade, né, nossos vídeos referentes a alguns tópicos de custos industriais, né? A gente está no segundo vídeo e a gente vai falar justamente sobre custo, né? Custo que acaba sendo caracterizado como um gasto, né, justamente a aquisição de bem ou serviço, levando em consideração a produção de outros bens e serviços, né? Ou seja, o custo também é um gasto, porém reconhecido como custo no momento da utilização, né, referente a um ato para a produção, né, para a fabricação de um produto ou execução de um serviço, né? Ou seja, exemplo, a energia elétrica, né, é um gasto, né, no ato da sua aquisição que passa imediatamente para custo, levando como base a sua utilização, né? Ou seja, o custo ele acaba não entrando na fase de investimento, ou seja, o custo ele acaba tendo como base, exemplo, um ciclo que você vai querer desenvolver, né? E esse ciclo ele vai precisar de matéria-prima, esse ciclo ele vai precisar de salário para as pessoas que vão estar trabalhando na produção, esse ciclo ele vai precisar da energia elétrica. Tudo isso acaba sendo custo para a empresa, né, ou para o teu ciclo de fabricação, né, para a tua gestão da produção, né, e existe justamente um fator que é justamente os centros de custo, né, ou seja, onde alocar aqueles centros de custo. Exemplo, qual o custo que tu vai ter com matéria-prima, qual o custo que tu vai ter com manutenção, qual o custo que tu vai ter com salário, custo com logística. Ou seja, isso é normal, toda empresa vai ter custo, né? Isso aí não tem para onde correr. O detalhe é justamente com base nos teus custos e com base no retorno que tu vai ter do valor do teu produto vendido, o retorno que tu vai ter em cima daquilo ali, né? A gente já fez alguns vídeos, né, falando sobre custo de produção para torneamento, né? E ficou aí uma série bem legal, onde tu tem como base o valor dos custos atribuídos, né? Ou seja, o quanto é que tu vai gastar ao todo para ter a fabricação da matéria-prima e o quanto é que tu deseja de ter de lucro com base naquele teu negócio, né? Vou estar deixando a descrição desses vídeos aí embaixo aí do vídeo, né? Então você pode estar acessando aí, que aí ficou bem interessante, que aí tem alguns exemplos, né? De qualquer maneira, quando a gente terminar esses 5 vídeos, né, a gente vai também estar fazendo outros exemplos aí de produção, levando em consideração esses vídeos, tá bom? Então sempre fica atento, custo é normal, você sempre vai ter custo, o interessante é estar estratificando esses custos para saber aquilo que tu vai estar gastando mais, as metas que você vai ter como limite daqueles valores ali que você vai estar gastando, né? Saber se tem algum ponto ou outro ali que está excedendo. Exemplo, período de crise é muito comum reduzir os custos, né? Se falar em reduzir os custos, mas como é que tu vai reduzir o custo se tu não tem nada mapeado? Eita, não, hoje eu tenho um gasto muito grande com manutenção. Por que eu tenho um gasto muito grande com manutenção? O salário do pessoal está muito elevado, né? Tá tendo muito desperdício de uso de material, retirada de material de almoxarifado está muito elevado. Então, se eu tiver mapeado os custos, eu tenho como saber se realmente o custo está elevado, né, de forma sem estar parametrizada corretamente, né, pelo pessoal que está utilizando, ou se realmente é um custo caro, mas porque ele é caro mesmo, né? Então não tem como diminuir muito esse custo, né? Então é importante estar sempre bem mapeado isso aí, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos, valeu!